falava que a Fernanda e a Pitel tinham um discurso muito derrotista. E o que foi que a Beatriz e a Alane fizeram quando sentiram que poderiam ter perdido a vaga na final? Começou um discurso derrotista também, né? Então, assim, elas acabaram sendo hipócritas. Além da amargura ali, ao falar, né, sobre o novo casal, elas começaram a dar como certas que não estariam mais na final. E quem é que sabe disso? Quem sabe é o público, né? O público. Então, assim, elas se anteciparam, elas se queimaram à toa. E é uma pena porque era um jogo que, por mais que trouxesse dúvidas e que dividia muito a opinião do público, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que se incomoda, tem gente que acha que é personagem, mas nunca tinha elemento suficiente para você cravar. Olha, essa pessoa é tal coisa, porque a gente não pode julgar o sentimento, a gente julga as ações ali. E aí, nesses comentários que elas fizeram, aí dá para julgar as ações. E ali elas deixaram muito claro que estavam incomodadas o quê? Com a felicidade do outro, estavam incomodadas com a possibilidade dos outros estarem na final, né? Então, mas o que eu acho... Esse é o problema. Só pra não perder aqui. Mas o que eu acho é que você falou aí da Pitel e da Fernanda, qual que é o ponto? A Pitel e a Fernanda nunca se sentiram protagonistas, nunca tiveram respostas de fato que elas estavam bem no jogo. Né? Enquanto elas estavam lá no Gnomo, tava os aliados delas sendo eliminados um atrás do outro. Enquanto dos fadas todo mundo ficava. Então acho que era diferente, né? Nessa questão. Elas já se achavam derrotadas porque elas tinham respostas para isso. Já a Alane e Beatriz, não. Basicamente, a impressão que dá quando a Alane fala, acabou o programa, eu falei isso e agora o Brasil vai me tirar no paredão porque aconteceu essa situação, o público vai me julgar dessa forma. A impressão que dá é que elas falam isso e passam esse discurso derrotista simplesmente para tentar comover o público. É a impressão que eu tenho, é que elas estão tentando, tipo assim, vou falar pro Brasil que eu vou perder e que acabou o jogo, pro Brasil me mostrar o contrário, pro Brasil ir lá e me falar, não, você não vai perder, a gente tá com você, entendeu? Eu acho que dá uma impressão, pelo menos pra mim, de que elas fazem isso com esse pensamento também. Eu concordo, e eu ainda diria que a gente tem essa impressão aí das duas, né, que elas estão tentando forçar a sensibilização do que está acontecendo, porque talvez seja a última cartada que elas têm. Se elas já estão vendo que o público está identificando a existência de um casal e elas estão sentindo que aquilo está sendo bem visto pelo público, é só ligar Lé com Cré. Semana passada a Beatriz tomou uma enxurrada de chamadas de atenção da produção. Isso não pode estar sendo visto com bons olhos aqui fora. A Alane sabe disso. Talvez ela não tenha falado pra Beatriz. O Davi sabe disso. Ele falou pra Beatriz. Porque o Davi é a pessoa que mais deu toques na Beatriz ao longo da temporada. Toques esses, todos praticamente, ignorados pela bonitinha. Ela sempre deixou um conselho entrar no ouvido e sair pelo outro. Você pode observar, todas as conversas das quais a Beatriz está errada em algum aspecto, alguém chama a atenção dela e aconselha ela. O que ela faz? Ignora. Você pode reparar que ela continua falando. Ela não responde aquilo que a pessoa falou. Ela ignora e continua a narrativa dela. É como se ninguém tivesse falado nada. Né? Então, acompanhar as conversas da Beatriz são muito, muito difíceis, tá? E assim, é difícil a gente, nessa altura do campeonato, não olhar para os problemas que a Beatriz teve ao longo da temporada também, a partir do momento em que ela coloca um holofote, em que ela coloca uma luz, uma lupa em cima de todos eles. Agora, vamos falar das coisas positivas da Beatriz. Ela é divertida, ela é alegre, ela é absurdamente criativa, muito criativa, talvez seja a principal característica que eu identifiquei nela ao longo da temporada. Ela tem uma habilidade de criar textos para aquelas campanhas que ela fazia, as brincadeiras que ela fazia, que deve deixar um monte de roteirista assim, como ela tirou essa ideia, né? Então é uma pessoa muito criativa, mas ela tá deixando todas as qualidades dela em segundo plano, porque esses errinhos, esses defeitos estão chamando muito mais atenção nessa altura do campeonato do que a Beatriz divertida que as marcas queriam ou querem, fica a pergunta, contratar após o BBB. Eu cravei, Beatriz fará muito dinheiro depois que o programa terminar. Mas agora eu vou colocar um adendo a essa minha frase, que eu comentei e você sabe que se você acompanha a cobertura do Bora Comentado de BBB, aqui do canal de cortes, enfim, você sabe. Deixa o like, inclusive, já se inscreve aí no canal também, dá uma moral pra nós aí.
Você sabe muito bem que ao longo da temporada eu falei que ela faria muito dinheiro, mas agora o adendo é dependendo da maneira como ela deixar a competição. Pode ser que ela não faça tanto dinheiro assim. Eu não acho que ela vai ser cancelada, mas eu acho que parte do público não vai ter paciência para ela. E marca também não quer contratar quem o público não tem paciência para ouvir. A gente tem paciência para ver qualquer campanha publicitária que o Gil do Vigor aparecer, que a Juliette aparecer. Mas será que a gente tem a mesma paciência de ver uma campanha com a Beatriz? O tempo vai trazer a resposta. Concorda com a gente, com as nossas opiniões e as nossas análises? Então se inscreva no canal, ative o like e diga aqui nos comentários.